Olá, meus amigos, seguidores do canal da Escola Pedro Jorge Mota, em especial aí os alunos dos primeiros anos. Essa aula é voltada para eles, né? Mas que serve de aprendizado para todos os que acompanham os vídeos do canal, né? Quem já viu o conteúdo serve como revisão, e para quem não viu, é um novo aprendizado, certo? Só antes de começar aqui a aula, gostaria de pedir a vocês a sensatez de não seguir os conselhos aí do nosso presidente, que foi tão infeliz no seu discurso ontem. Permaneçam em casa, vamos colaborar com os profissionais da saúde que estão arriscando suas vidas, os policiais, esses profissionais que tanto têm batalhado para conter esse caos que estamos vivenciando, né? Mas voltando aqui para a nossa aula, pessoal, a aula de hoje é sobre as transformações da matéria, sobre os fenômenos que estão envolvidos nessas transformações, né? São dois tipos aí de fenômenos. Os fenômenos físicos e os fenômenos químicos, né? Como a gente bem já discutiu aí no início do estudo da química, a química é a ciência que estuda a matéria e estuda também as transformações dessa matéria, as transformações que a matéria sofre, né? Assim como a energia envolvida nesses processos. Então, gente, se a química estuda a transformação da matéria, né, inclusive a aula hoje, gostaria de lembrar aqui que eu não citei, mas a aula hoje é de química, né? E, como bem já foi discutido, a química estuda a transformação da matéria. É bom que a gente entenda quais são os tipos de transformação que podem ser sofridas, né? Certo? Então a aula de hoje é para a gente discutir aqui o conceito, a diferença entre uma transformação e outra. Tá certo? E continuando o vídeo também, né, eu vou falar sobre a transformação física em específico. Vou dar um destaquezinho aqui, uma estendidazinha para as transformações físicas. Em outro vídeo eu falo sobre as transformações químicas. Tá certo? Então vamos lá. A matéria, gente, ela pode sofrer dois tipos de transformação. Né? Ela pode sofrer a transformação conhecida como transformação física e ela pode sofrer a transformação conhecida como transformação química. Certo? Professor, em que situação a matéria sofre transformação física? Ou mesmo em que situação a matéria pode sofrer uma transformação do tipo química? Qual é a diferença entre uma e outra? O que é preciso ocorrer para que a transformação seja física e para que a transformação seja química? É fácil, gente, de diferenciar. As transformações físicas estão associadas às mudanças de estado físico. Quais são, pessoal, os três estados físicos da matéria? Sólido, né, líquido e gasoso. Então, toda vida que houver a passagem da substância que fosse transformar, se ela passar de uma fase para outra aqui, ó, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e vice-versa, toda vida que houver essa passagem de um estado para outro, a matéria sofrerá uma transformação física, certo? A principal característica das transformações físicas é serem reversíveis. Já já vou dar um exemplo aqui para a gente entender melhor esses termos. Enquanto que as transformações químicas, elas são irreversíveis. Vamos puxar o significado aqui para o dicionário, gente. O que é que significa ser reversível? Significa que você pode fazer, mas pode desfazer. É uma coisa que você reverte. É um quadro que se reverte, né? E o que é que significa ser irreversível? É justamente o contrário. É aquilo que não tem mais como voltar atrás. Depois que está feito, já era. Certo? Assim são as transformações químicas. Vamos para um exemplozinho do dia a dia? Prático aqui, ó. Pega aqui um recipiente. E nesse determinado recipiente a gente acrescenta aqui água na fase líquida. Acrescentar aqui água líquida, a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Então a água a 25 graus Celsius a gente sabe que a água está líquida, né? Se eu pegar essa água aqui, pessoal, e colocá-la, vou colocar essa água em
congelador. Colocando a água no congelador, com certeza ela vai atingir uma temperatura inferior a 0 graus, né? E atingindo essa temperatura inferior a 0 graus, o que é que vai acontecer com essa água aqui, ó? Né? A água que era líquida vai se transformar em gelo. E o gelo é nada mais nada menos do que a água na fase sólida. Não é isso? Ó? Então, a água que era líquida teve uma queda na temperatura, era de 25 graus, passou para 0 graus, deixou de ser líquida, passou para a fase sólida. Transformou-se ou não? Transformou-se. De que maneira? Veja bem, se por eventualidade eu pudesse pegar esse recipiente aqui e retirar esse recipiente do congelador, deixasse lá em cima de uma mesa exposto ao ambiente. O que é que ia acontecer com esse gelo, gente? Ele não se derreteria, né? O gelo voltaria novamente para a fase líquida. Então você perceba que você fez a transformação, ou seja, transformou o líquido em sólido, e em seguida, se você quiser desfazer, você desfaz. Você transforma o sólido novamente em líquido. Este tipo de exemplo aqui, de transformação, é uma típica transformação física, certo? Porque ela é reversível, ela está associada às mudanças de estado físico. Houve a passagem do líquido para o sólido e em seguida do sólido para o líquido. Isso é que é um exemplo de transformação física. Um exemplo de transformação química. Posso pegar aqui um exemplo simples, né? Vamos imaginar que você aí na sua casa, na quarentena, desocupado, pega uma folha de papel, né? Pega uma folhazinha de papel e decide refletir aí sobre a vida. Eu vou queimar aqui essa folha e vou ver o que é que acontece. Vou observar aqui a queima dessa folha. Acende um palitinho aqui de fósforo, taca fogo na folha e fica observando lá, né? Como um desocupado faz. Está lá a folha queimando e você vai perceber que essa folha vai se transformar, né? Essa folhazinha vai se transformar em cinzas, né? E vai se transformar em vapor, em fumaça, né? Então eu quero que você reflita é o seguinte: será que depois que você queimar, vai ter como você pegar essa cinza, vai ter como você pegar essa fumaça, juntá-las e ter novamente a folha que você tinha? Vai ter como fazer isso? Não vai, né? Então é um processo irreversível que você faz, mas você pode se arrepender que você não vai mais ter como desfazer. Então isso é nada mais nada menos do que uma transformação química. Tá certo, gente? Então essa é a essência, a diferença entre uma transformação e outra. Existem dois tipos de transformações. Uma que pode ser desfeita, a outra não pode. Transformação física e transformação química. Como eu falei no início do vídeo, eu vou enfatizar aqui as transformações físicas. Tá certo? Então vou dar continuidade aqui. Vamos falar agora só sobre as transformações físicas. Certo? Então ficou entendido aí, né, gente? Transformação física é reversível. Transformação química, depois que você realiza uma transformação química, a matéria não pode mais voltar a ser o que era, né? A principal diferença aqui entre um e outro. Transformação física. A matéria não perde a sua essência, né? Como você viu aqui, ó, a água líquida virou gelo. Deixou de ser água? Não deixou. Continuou sendo H2O. A água continuou sendo água. Mudou apenas de estado físico. Queimou a folha do papel. A folha continua com a mesma constituição química? Continua não. A celulosezinha lá que fazia a folha se transformou em óxidos, né? Gás carbônico. Transformou-se em água pela queima, combustão. Um dos produtos da combustão do carbono, que o carbono vem da celulose aqui da folha, é o gás carbônico e a água. Então você transformou uma substância em outra, deixou de ser o que era. É uma transformação química, certo? Na transformação física, a matéria não perde a sua constituição, ela continua sendo aquilo que ela é, só muda apenas de estado físico, tá certo? Então vamos lá. Vamos nos dedicar aqui às transformações. Vou aproveitar aqui, ó, a palavra que já tinha. Vamos estudar as transformações físicas. Em um novo vídeo aí eu falo sobre as transformações químicas para vocês, certo? Transformações físicas. Como a gente já discutiu, a matéria aqui no nosso planetinha, ela existe em 3 estados: sólido, líquido
e gasoso. Por que eu falo aqui no nosso planeta? Porque aí no espaço, né, existe o quarto estado da matéria. Existe aqui na Terra também, mas é mais predominante no espaço, que é o plasma, né? Então nós vamos lá. Estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Pessoal, eu posso pegar uma substância sólida e derreter essa substância? Posso, né? Eu posso muito bem pegar um sólido lá, o gelo mesmo. Vamos pegar o exemplo da água. Né? Eu posso pegar gelo e derreter o gelo, ou seja, transformar o gelo em líquido? Posso. Mas o que é que eu tenho que fazer para isso acontecer? Eu devo pegar esse sólido e aumentar a temperatura desse sólido, ou seja, eu preciso aquecer o sólido, certo? Quando você aquece um sólido, seja lá qual for o sólido, não é obrigado a ser gelo, pode ser um pedaço de ferro, um pedaço de aço, um ouro, certo? Um metal lá qualquer que você aquece, ele pode muito bem se derreter e virar líquido, certo? Depende da temperatura, né? É claro que a temperatura que o gelo necessita para se derreter não vai ser a mesma temperatura que o ouro necessita para se derreter. Mas ele vai se derreter se chegar lá, né? Então, de fato, para você transformar sólido em líquido, você precisa pegar o sólido e aquecer. Tá certo? Quando isso acontece, o sólido vira líquido. É uma transformação? É. Deixou de ser sólido, passou a fase líquida, é uma transformação. Né? Como a gente vai discutir aqui, transformação física. Certo? Qual é o nome específico dessa transformação, gente? Pessoal, toda vida que um sólidozinho, toda vez que um sólido se transformar em líquido, o processo em si é chamado de fusão, tá certo? O que é uma fusão? Fusão, no popular, é derreter, é derretimento, certo? O motor do carro fundiu, o motor do carro aqueceu e derreteu as peças lá dentro e colou, certo? Sofreu uma fusão, passou do sólido para o líquido. E como nós estamos estudando transformações físicas, nós estamos estudando processos que se revertem, que vão e voltam. Então nós vamos fazer agora o contrário. Vamos passar o líquido novamente para a fase sólida. E se é o contrário, gente, se daqui para cá eu aqueci, daqui para cá eu tenho que fazer o quê? O que é que você faz? Você fez lá com a águazinha para ela virar gelo. Você botou aonde? No congelador. E o congelador fez o quê com a água que estava líquida? O congelador resfriou a água. Então nós vamos fazer o que aqui? Ó? Resfriar. Para transformar o líquido em sólido, você tem que pegar o líquido e fazer o quê? Resfriar. Você fazendo essa transformação, né? Como é que ela se chama aqui? Ó? Essa transformação se chama solidificação. O que é solidificar? É transformar um líquido em sólido. Certo? Solidificação. A própria palavra em si já se traduz aí, né? Eu posso pegar um líquido, aquecer e transformar ele em gás, ou seja, passá-lo à fase de vapor. Se eu botar água no fogão, deixar lá ela no fogão lá determinado tempo, o que é que acontece com a água lá no fogão? Ela ferve, né? E quando ela ferve, ela começa a liberar o quê? Ela começa a liberar fumaça, vapor de água, né? Tá certo? Então, gente, para passar um líquido para a fase de vapor aqui, o que é que você fez? Eu coloquei a água no fogão. Então eu fiz o que com a água? Eu peguei essa água e aqueci. Então você vai ter que aquecer. Passar um líquido para a fase de vapor, você tem que aquecer. Certo? Então, ó, passando o líquido para a fase de vapor, você faz o que com esse líquido? Vaporiza. Né? Então a transformação aqui se chama vaporização. Ok? Acontece quando você aquece um líquido. Posso fazer o contrário? Posso. Repito, estamos estudando transformações físicas, processos que se revertem. Então eu faço o contrário. Transformo um gás em líquido. A chuva é um exemplo disso. Chove água líquida, né? Porque vem lá da nuvem que é gasosa. É um processo de transformação de um vapor em um líquido, né? E para você fazer isso, você tem que fazer o que com o vapor? O contrário que você fez em cima. Aqueceu em cima, na transformação aqui que representa aqui pela seta de baixo, eu vou ter que resfriar. Tá certo? E esse processo se chama liquefação, que também é conhecido como condensação. O que é condensação? É quando o gás vira líquido. Tá certo? Ok, pessoal?
E você pode transformar uma substância sólida, passar ela direto para a fase gasosa, sem nem ela sonhar em um dia ser um líquido? Pode. Como acontece na naftalina, quando você coloca a naftalina lá nas roupas para espantar as baratas. A naftalina é um produtozinho comercial que tem um cheiro muito forte, que espanta as baratas, e ela é umas bolinhas sólidas. Ela vem na forma de bolinhas sólidas, bolinhas brancas, né? Então, ela vai se sumir lá dentro da gaveta, né? Por que ela se some? Porque ela está passando da fase sólida para a fase gasosa, certo? E essa transformação aí, gente, é chamada de sublimação. Pessoal, falei em chuva aqui agora há pouco, né? E por falar em chuva, é bom a gente enfatizar aqui, a gente lembrar que também pode chover gelo, né? A chuva de gelo se chama chuva de granizo, que acontece quando a nuvem, né, que ainda era lá gasosa, se resfriou demais, além do ponto, né, e foi direto para a fase sólida, não veio para a fase líquida não, passou direto para a fase sólida, né? E como se chama essa transformação? Também se chama sublimação, né? Sublimação, e uma das sublimações aqui você pode chamar de ressublimação. Ok, pessoal? Então essas são as transformações físicas, que são aquelas que se revertem, contrariamente às transformações químicas que não se revertem. Mudança de estado físico, transformações físicas. Para vocês um abraço, fiquem em paz, Deus proteja a saúde de sua família e vocês todos. Obrigado aí pela paciência e até o próximo vídeo.